ni, ma. Esse Eu Tenho Idade para Isso, um podcast com convidados de mais de 50 anos que falam sobre a sua maneira de viver a vida. Tem idade para isso? Tem idade para isso. Tem idade para isso? Tem? Tem idade para isso. No programa de hoje, o tema é Ensina-me a Viver, inspirado no filme Harold and Maude, de 1971. Nós vamos falar sobre gastar a vida e usufruir das possibilidades que temos para criar novas oportunidades. Para nos ensinar um pouco do que é viver gastando a vida, é nossa convidada a Catherine Rosenfeld, pesquisadora do CNPq, professora nos programas de pós-graduação em Letras e em Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde criou o Núcleo Filosofia, Literatura e Arte em 2000. Catherine nasceu na Áustria e é brasileira naturalizada desde 1993. No primeiro bloco, vamos ver o que foi gastar a vida na infância e na adolescência da nossa convidada. No segundo, a questão é: como gastar a vida hoje? Quais as possibilidades? Quais os limites? Catherine, nosso programa O Tem Idade para Isso começa com uma pergunta completamente anti-etiqueta social. Mas quantos anos que tu tem? 65. 65. Nesse tema, que é o do nosso programa hoje, como é que era, assim, essa coisa de gastar a vida quando tu era pequena, assim, na infância? Tem algum episódio, alguma coisa que tu possa trocar conosco, revisitando essa fase da tua vida? Tem muitos. Opa! Aos 7 anos. Não, há 7 anos a vida realmente era assim, de uma liberdade maravilhosa. Eu vivia numa cidade pequena, né? Em Salzburgo, na Áustria. Salzburgo. E não tinha problema de segurança, portanto eu vivia assim, voltando da escola na minha bicicleta, pegava minha bicicleta e ia ver os cavalos, né? Tinha uma amiga que era filha do diretor do zoológico de Salzburgo, então nós tínhamos assim a liberdade de tratar os cavalos, de entrar em todos os cercados e assim cuidar desses bichos. Era maravilhoso. Eu também fazia equitação por perto. Era um lugar bucólico. Eu tinha uma grande aldeia da minha casa, que era no centro de Salzburgo. A gente saía assim, em 2 minutos estava numa aldeia assim de 2 quilômetros de castanheiros que levava até um castelo barroco. Gente. Que o arcebispo tinha construído para sua amante. E ali estava esse zoológico. Então eu atravessava o parque, né? Mas esse fato de que ele tinha construído para a mãe, você está sabendo agora, porque aos 7 anos ninguém tinha te contado isso, garanto. Todo mundo falava disso. Sim, a Áustria como o Brasil, né? Tudo, essas coisas gostosas, né? Sim, todo mundo conta. Assim. Sim. Não, isso era bem conhecido, né? Então, essa minha vida de criança era uma vida muito voltada para a natureza, né? Então, eu tinha, assim, um grande prazer tanto nesse lugar fora de Salzburgo como nas montanhas. Os meus pais tinham uma casa nas montanhas, altas montanhas. Então, uma vida, quando eu penso bem, né, tão totalmente diferente dos nossos filhos hoje, né, que já nasceram com a internet, com os videogames e que, portanto, isso podou muito a liberdade, essa liberdade física, né, de explorar o mundo. Então, eu tinha esse amor profundo, né, aos bichos, aos cavalos, aos cachorros, gatos, hamster, né? Eu tinha muito bicho pequeno que eu levava para todos os lugares, então tinha toda uma menagerie, né? Que tinha que ser levada para as montanhas, onde eu reconstruía essas atividades. E a outra coisa que me intrigava muito quando eu era criança, eu fazia ninhos e casas em todo tipo onde eu ia, né? Eu sempre examinava qualquer lugar onde eu poderia fazer o meu pequeno espaço, né? Era um ninho próprio, assim, um espaço particular. O meu ninho próprio, espaço particular. Então, era uma coisa maravilhosa. Entre pedras, eu fazia com musgo na floresta, nas árvores, debaixo de mesas.
E isso me ocupava de uma tal maneira, né, que eu entrei num mundo completamente separado. E como é que era, assim, tu criava esse espaço, esse ninho com as coisas, e aí o que tu fazia nesse lugar, depois de pronto? Pois é, aí eu tinha que fazer um novo lugar, né, porque eram muito pequenos, então não tinha como fazer muita coisa. Então eu ensinava assim um pouco, levava comidinhas boas para esse espaço, convidava alguém, mas meus outros amigos não estavam tão obcecados com espaços próprios. Então a coisa não ia muito longe, né? Então era mais essa história de criar um espaço meu. O que foi muito importante para mim, porque quando eu cheguei no Brasil, eu tinha essa obsessão de fazer a minha própria casa, e essa experiência com o próprio espaço foi extremamente útil quando eu construí a minha casa. Mas isso é outra história. A gente vai falar depois disso. A gente vai falar disso no nosso segundo bloco. Tá bom. Desse teu espaço na tua casa. Mas posso fazer mais um pouco dessa época? Claro que sim. Então, isso era uma coisa. E a outra coisa era o horror da vida escolar. Olha, eu tinha um verdadeiro trauma, né, da vida escolar, me sentia assim completamente assustada e traumatizada, né, pela minha professora. Mas houve algum episódio ou vários episódios específicos? Não que me lembre propriamente dito, né? Deve ter sido uma coisa tão traumática que ficou recalcado e nunca mais veio à superfície. Mas eu realmente parecia que não poderia progredir na escola, e foi uma coisa que se alongou durante muito tempo. Eu não conseguia nunca fazer os deveres como minha professora gostaria, e então isso foi um sofrimento muito profundo. Mas ao mesmo tempo esse isolamento, né, ele permitiu uma criação de um outro tipo de inteligência rebelde, né? Então eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha 7, 8 anos, no ensino de religião, né, o nosso professor nos explicou as provas da existência de Deus, né, evidentemente recortado para o uso de crianças, né, como o mundo é maravilhoso, belo e bem feito, né, o gelo começa a gelar de cima para baixo de forma que os peixes podem sobreviver, né, então tem uma harmonia maravilhosa que permite a vida humana dos animais e tudo mais. Era a época em que os americanos aterrissaram na Lua, né? Então eu fiquei muito impressionada com as imagens da Lua, né? 69, isso, né? Por aí, isso. E aí eu perguntei para o professor como é que se explicava, então, dentro do marco das provas da existência de Deus, que não tem absolutamente condição nenhuma de vida para peixe, pássaro e homem na Lua, né? Então, esse professor jesuíta, o padre jesuíta, entendeu isso como uma terrível provocação de ateu. Eu quase fui expulsa da escola. Então, isso foram assim, experiências que marcaram um pouco minha vida e me mostraram que tem lógicas e racionalidades muito diversas nesse mundo. E aguçou a minha atenção para a incompatibilidade do meu modo de ser com outras pessoas, inclusive dentro da família. Tinha algo que me ocupou muito a minha mente. Nós morávamos no centro histórico de Salzburgo, né, debaixo daquele castelo medieval que domina, né, o centro da cidade. E no caminho da escola a gente passava por ruas, né, de luz vermelha, né, que tinha as pequenas ruelas que subiam lá para o castelo, e aí sempre desciam as moças da vida, né, as prostitutas. E os cafetões, né, que tinha um cafetão que tinha um carro assim, parecia um peixe imenso, né, um Mustang. E eu achava maravilhoso esse carro, tinha um cavalo correndo no capô, achava lindo. E não entendi porque minha mãe assim estava tão irritada e extasiada, né, com essas mulheres, né? E ela sempre fazendo observações pejorativas, né? E um dia eu me lembro ainda, eu estava na frente dela, eu lembro o horror no rosto dela. Eu disse: mas mãe, se eu não tivesse nascido aqui, eu também talvez poderia ser uma moça dessas.
7 anos, 7, 8 anos, minha mãe quase perdeu os seus olhinhos. Sim. Então, assim, a minha infância ela está muito marcada por essa retração por o meu próprio espaço e pela percepção aguda, né, que tem alguma coisa no meu modo de pensar que não se encaixa muito bem. Ao mesmo tempo que tu fazia os teus ninhos, tu olhava para esse mundo lá fora de uma maneira diferente, com observações diferentes dos outros. E depois, mais tarde, um pouco assim, na adolescência, o que aconteceu com isso? Com esses ninhos e com essa percepção do mundo tão diversa em relação ao... Eu tive muita sorte, porque na minha adolescência, né, que era essa tua segunda pergunta, esse nó, né, esse trauma escolar se dissolveu graças às línguas estrangeiras. Então, eu tive uma professora que tinha vivido muito tempo nos Estados Unidos e que, portanto, também tinha esse estranhamento de voltar para Salzburgo, né, essa cidade toda bonitinha, toda certinha, parecia uma maquete, né, no espaço. E muito atrasada, né, na sua mentalidade quase ainda rural, né? E ela entrou no primeiro dia em aula, né? E disse: eu tenho aqui uma lista de 2 alunos que eu deveria assim me precaver, porque pelo visto não são muito bem vistos. Então um desses era eu. Que idade tu tinha, Catherine? Desculpa, que idade aí eu era? tinha 12, 13 anos. E aí ela dizia: eu só gostaria de comunicar a vocês que eu gosto de alunos rebeldes. Opa! Já entrou para outro status. E aí mudou minha vida, né? De repente, assim, eu floresci, a minha inteligência desabrochou, eu conseguia fazer tudo que eu não tinha conseguido fazer antes. E, em particular, eu aprendi línguas, assim, num instante, né? Então, eu virei bilíngue aos 13 anos, eu estava quase bilíngue. E essa facilidade com outras línguas depois me tornou muito sensível a essa alteridade, né? Esse modo de viver diferente. Então, eu me lembro, assim, uma amiga da minha mãe inglesa que me ofereceu, ela me disse: "Would you like a cup of tea?" E eu pensei: nossa, que coisa maravilhosa, jamais algo assim se diria em alemão. É uma coisa tão sofisticada, tão rebuscada. Incrível, maravilhosa. Então, isso me abriu, assim, outras portas e também com as línguas vinha nessa adolescência, né, veio, assim, a sedução erótica. Então, eu fiz uma série de encontros eróticos, assim, muito precoces. Então, tudo isso se misturou e me deu, como eu tinha ainda guardado, né, essa sensação que as minhas ideias não são, assim, bem-vindas, né, aos olhos dos outros, eu comecei a ter uma vida secreta, extremamente aventureira. Eu parecia, assim, ainda aquela criança da natureza, né, aos olhos dos meus pais, e por baixo eu tinha uma vida de aventuras E como é que era esse underground aí, já que a gente está falando de ensina-me a viver, né? Dessa experiência então, tão própria. Aproveitar de viver. Vou aproveitar um pouco. Encontros amorosos, assim, que hoje certamente seriam assunto para denúncias Me Too, né? Porque eram homens muito mais velhos que eu, que certamente teriam caído sob o parágrafo da pedofilia. Mas, enfim, os tempos eram diferentes e se é que eu levei um trauma, ele não foi assim para eu ir para denúncias e chorar na televisão sobre o terrível sofrimento que isso teria me causado. E eu acho que o sofrimento da escola era muito pior do que esse aí. Sim, até porque nesse momento tu já estava autorizada a ser rebelde, né? Então encarar isso era outra Catherine que já estava aí, né? Isso. E aí aconteceu uma terceira coisa. Aos 13 anos começou o ensino de francês. E nós tínhamos uma professora, Madame Sourin, nunca vou esquecer,
que hoje eu tenho a impressão ela deve ter sido gay, né? Ela tinha porque todo o jeito dela, né? O modo como ela promovia a imagem da mulher, né? Era muito claro, né? Nesse sentido. E ela era, além de ser uma francesa assim, daquela cepa, né, de professores muito bem educados, né, naqueles concursos que sabem dar aula, ela era uma durona, né, que realmente nos ensinou muito bem o francês e muito rapidamente nos levou para além do mero aprendizado de língua, nos ensinou a cultura francesa. Então, ela, por exemplo, nos introduziu assim em recantos interessantíssimos, né, Voltaire, ela falava de Voltaire. Mas ela não falava só de Voltaire, ela falava da vida que Voltaire levava como a Madame du Châtelet, né? Que era uma grande senhora da época, né? Uma moça que muito favorecida pelo pai, que foi bem educada e ensinada já pelo pai, que depois foi casada aos 19 anos, como era a praxe, mas o marido também admirou muito sua inteligência, deu toda a liberdade, de forma que ela tinha vários amantes. E um desses amantes era o Voltaire, né? Então, muito rapidamente, Voltaire se deu conta do grande dom de matemática, física, ciências, né? Ela já tinha tido uma espécie de ensino de autodidata, né? Ele a encorajou de levar adiante esses estudos. E ela traduziu Newton, ela fez as suas próprias pesquisas, ela era reconhecida pelos todos os grandes colegas de Newton, né, que tinham comprovado, né, a tese de Newton, né, porque descobriram o achatamento da Terra lá na Finlândia, né, na Lapônia. Então, eram os homens mais doutos, né, das ciências mais avançadas da época, com os quais ela se correspondia e que a respeitavam. Então, eu ficava fascinada, né, com essa Madame du Châtelet, sobretudo com o modo de vida, né, que ela levantava às 5 da manhã, trabalhava 3 horas, às 8 horas ela se encontrava com Voltaire, eles tomavam café da manhã. Pensei, essa vida eu quero, aos 13 anos. Eu quero ser Madame Châtelet um dia. Essa eu quero, essa me agrada. E assim, às vezes eu penso assim, quando eu fico enfiada na minha casa, né, levantando às 5 da manhã, escrevendo. No teu ninho. Eu penso, bom, a gente tem que cuidar o que é com 13 anos, né? Porque depois a gente tem. Catherine, nós vamos no nosso segundo bloco falar um pouco do que é tudo isso, né? Dessa infância e dessa adolescência tão rica, né, que tu tivesse. Como é que é isso hoje? E a gente já vai voltar então com isso. Tem idade pra isso? Tem idade pra isso. Tem idade pra isso? Tem? Tem idade pra isso. Seguimos então com o segundo bloco do Tem Idade para Isso, com a nossa convidada Catherine Rosenfeld. Catherine, então, depois de toda essa infância e dessa adolescência contada em pílulas, né? Porque só nessas pílulas já tem tanta riqueza. Imagino poder te ouvir mais ainda, né? Então, dessa ideia toda que tu traz de ter construindo ninhos próprios, essa rebelde que foi aceita depois com a sua rebeldia, todas as possibilidades que te trouxeram, os idiomas que tu aprendeste tão cedo, né, te colocando em contato com diversas culturas. Como é que é isso agora, essa coisa do gastar a vida agora depois dos 60 anos? Pois é, eu falo muito assim nos últimos meses com as minhas amigas, né, sobretudo com amigas mais jovens, né, e aí eu noto que tem uma diferença muito grande de visão, de horizonte, né, porque eu acho que com 65 anos a gente está numa fase de transição muito importante. Eu estou assim por me aposentar da universidade. Eu evidentemente tenho inúmeras atividades que vão continuar, que eu faço de qualquer forma sempre, né? Escrevendo, dando palestras, dando cursos, etc. Mas mesmo assim, eu não consigo concordar assim, com a maioria das pessoas que fazem essa propaganda, digamos, de psicologia positiva, né? Quase sentimental, né? De que a velhice é bela, a velhice é linda, né? Envelhecer é maravilhoso, né?
tem esses programas da Miriam Goldenberg, né, que diz, não, as pessoas são mais felizes na juventude, na velhice, etc. Eu tenho lá já uma visão já bastante diferente. Né? Eu acho que quem viveu assim muito intensamente durante um longo tempo sente aos 65 anos um certo cansaço e eu acho que quem é honesto também nota que tem uma série de coisas que são perdas reais. Né? E isso é muito pouco falado. Eu acho errado isso, de não admitir, né? Quando a gente vai no médico, etc., todo mundo diz, não, é diferente, mas é igualmente bom. Não, não é. Tem muitas coisas que a gente perde, né? Aos 65 anos, assim, tem certas intensidades que se perderam, né? O gosto, por exemplo, começa pela comida, né? Quando eu penso com que prazer eu devorava comida aos montes, sou muito comilona, né? Agora, não, eu como, mas não é mais tão prazeroso. Como era gostoso dormir e acordar de manhã, como era fantástico aquela sensação de voltar de um sono profundo. Agora o sono não está mais profundo. Né? E isso é normal, isso é assim. Né? Tem uma série de mudanças que são verdadeiras perdas. Né? Então, eu estou num momento em que eu me defronto com essas perdas e fico muito irritada quando todo mundo está me fazendo essa propaganda contrária. Né? Para ti parece uma propaganda enganosa, digamos. Mas é enganosa. E o que seriam, além da... Porque essa decadência física, ela fica... A partir dos 35 anos começa uma decadência física real. Né? Mas ela não agora, se sente. Isso, claro, é muito individual. Né? Mas assim, eu queria te trazer, assim, eu acho que tem coisas também gerais, né? Que são gerais, como essa decadência física, principalmente. Agora, tu falaste também de perdas. E agora, trazendo um outro olhar, não o olhar do tudo é lindo, como é maravilhoso, não dormi uma noite inteira. Não é nada disso, né? Mas o que são os ganhos? Bom, os ganhos, evidentemente, são uma visão muito mais ampla e clara. Né? A gente sabe escolher com mais rapidez, com um olhar mais certeiro, etc. Mas eu me pergunto muitas vezes se isso é um ganho para a gente, né? Isso é um ganho para a função, para as coisas que a gente faz. Um ganho para o mundo, um ganho para o outro. Um ganho para o mundo, um ganho para aqueles que leem o que eu tenho a dizer, né? Nos meus livros, etc. Mas, para mim, o que me intriga muito, como é terrível, né? A pior perda não é essas perdas que eu falei até agora, né? Que são mais do lado físico. A pior coisa do envelhecer com clareza de visão e a perda do balão de ilusão. Então, o que é maravilhoso quando eu me lembro assim do meu passado, como é maravilhoso se enganar e se iludir. E isso, quando a gente vive muito intensamente, tem muitas experiências, evidentemente se gasta. Né? Ali, a tua palavra gastar a vida, isso é uma coisa que a gente gasta e esgarça, né? Completamente, a gente fica no fio, né? Naquela coisa que deixa transparecer de maneira muito clara o que é e o que não é. Né? E ali tem um certo esfriamento emocional com relação à vida, quer dizer, um esfriamento daquela relação muito emotiva, né, que antigamente nos tornava amável e tornava o mundo amável. Né? O mundo... Então, ali eu, às vezes, tenho que me dizer, mas isso é bom também, né? Porque eu sempre gostava também, já quando eu era jovem, de fazer experiências negativas. Né? E isso também eu sou muito grata a essa professora de francês. Né? Um dos ensinamentos que ela me deu foi que não precisa sempre gostar das coisas. Dá um exemplo desse esforço de fazer experiências negativas. Um exemplo de uma experiência negativa que tu fizesse até propositadamente para... Por exemplo,
ir para fora, né? Ir para um outro país, para uma outra língua, para uma outra cultura, não é necessariamente sempre gostoso, né? Isso também faz parte dessa propaganda do turismo comercial, né? Se a gente realmente se defronta com uma outra cultura... O melhor exemplo é quando eu vim a primeira vez ao Brasil, em 82, eu fiquei chocadíssima com a cultura brasileira, com as cidades brasileiras. Você tem que imaginar, eu cheguei de uma cidade que era uma bombonière, né? Uma espécie de caixinha maravilhosa, né? Uma cidade de boneca, né? Tão linda. E aí cheguei em Porto Alegre e fiquei passeando, dando um passeio agradável na Protásio Alves. Fiquei olhando aquilo, né? Aquela paisagem, né? E depois o centro, né? Demolido, né? Isso para um europeu é uma coisa muito dolorosa, né? Então, aí eu fiquei... quando eu contei isso para os meus amigos, né, eles ficaram horrorizados na Europa, né? Mas por que tu vai viver nessa cidade? Aí eu pensei, não, mas é isso que é interessante, né? Como é que se vive diferentemente, né? Então, era uma espécie de desafio, né? De aprender a entrar no modo de pensar e sentir de uma outra cultura, de outras pessoas, de pessoas que têm condições de vida completamente diferentes. Qual é o ganho disso? O ganho é lucidez. Lucidez. É lucidez. E onde que esse ganho hoje ele é importante para ti? Ele é importante, acho que a todo momento, né? Quando a gente lida com as próprias decepções, com os filhos, com as frustrações que vêm da vida, né? Quando a gente tem que superar perdas, né? E isso pode ser um ganho teu hoje, depois de 60, essa lucidez, essa lucidez para enfrentar frustrações, para lidar com o diferente, para respeitar essa alteridade. Isso com certeza, né? A tua pergunta ela é interessante, né? Nesse momento, porque eu não vivo assim com muito prazer, né? Esse momento de transição dos meus 65 anos. Isso é uma coisa que me faz meio parar e pensar, será que eu sou capaz de inventar mais uma coisa? Eu vou ter que inventar mais alguma coisa, porque senão eu vou morrer de tédio, né? Claro. Então, o meu grande desafio agora é de romper essa barreira, né? De simplesmente repetir o que eu sei e de fazer com a minha experiência algo que é novo o suficiente para me dar de novo algum balãozinho de ilusão. Agora é interessante porque esse teu balão de ilusão, ele nunca se dissolve, né? Porque tu está trazendo uma necessidade de agora, que foi tua necessidade de fazer os teus ninhos, que foi a tua necessidade na adolescência de não seguir à risca aquilo que estava premeditado para ti diretamente, de te surpreender com a rua, aquela que subia, com a tua mãe com os olhos arregalados, de ter uma vida underground, de poder ter um mundo próprio. E tudo isso tá de novo aí, tu dizendo, bom, agora eu vou morrer de tédio se eu não inventar uma rebeldia qualquer para mim mesma. O problema né? é que nesse momento eu não sei se eu vou conseguir. O que não impediria? tenho tanta certeza. O que impediria? Não sei, a gente tem que mobilizar uma certa criatividade, né, para se superar, né? E às vezes a gente está assim com a sensação, puxa vida, será que eu não estou no fim? Será que eu não... Tá? Vem isso, né? Vem esses... Mas sabe de uma coisa, Catherine? Essa questão, eu não sei se... Pode ser que ela se sobressaia, né? Depois de 60, mas é uma pergunta que acompanha muito a gente, eu acho, sabe? Ao longo da vida. Será que eu vou ser criativo o suficiente para dar a volta por cima? Isso é uma pergunta... ou dura o suficiente, talvez, né? Porque tem, né? Por exemplo, em 2001, eu tinha uma irmã que era 3 anos mais velha, era uma pessoa, assim, extremamente original, assim, muito pouco convencional, e ela tinha ela era mais alta que eu, mas ela tinha aquela coisa, né, de femme fatale, estava sempre rodeada assim de admiradores, e ela realmente fez muita coisa interessante na vida dela. E também passou por momentos extremamente traumáticos.
E aos 50 anos ela recém tinha superado um desses problemas muito graves também de saúde. Ela estava no ponto, né, de conseguir o trabalho que ela queria, né, que era na área de design, de uma criatividade. E no dia em que ela foi assim vestida linda como ela era sempre para assinar o contrato, né, no assinar o contrato ela deixou a caneta na mesa, disse uma piada, riu e caiu da cadeira com aneurisma e morreu. Que horror. Era uma coisa assim, para mim, muito horrível de perder essa irmã que eu tinha gostado muito. E quando eu fiz o discurso que eu ia fazer no enterro dela, de repente me veio a ideia, não, ela fez de propósito, ela se escapuliu, ela pulou para o outro lado. Isso era uma ideia tão fixa que ela tinha gasto a vida dela bem até aquela idade, né, que para ela era a idade crítica, né, porque ela funcionava muito naquele atrativo feminino da vaidade, da sedução. Era muito diferente assim da minha coisa, né, do meu espaço interior, né, das minhas reflexões, de escrever dentro de casa. Ela era muito extrovertida. E até hoje eu nunca consigo pensar nela sem pensar, ai, tu me abandonou, tu fugiu para o outro lado. E de admirá-la, né, por ter conseguido isso, né? Eu acho que isso era assim, o ultra truque, né, da minha irmã Suzy, né? E eu tenho muita inveja dela por ter conseguido isso, e ela vai ficar sempre na nossa memória com esse sparkle, né, com esse esplendor que ela tinha aos 50 anos. E por isso também às vezes eu tenho essa sensação, ai, quantos anos eu vou ter que me arrastar ainda se ela conseguiu esse feito tão maravilhoso. Talvez não seja uma repetição isso, né? Talvez tu não vá desembarcar assim só porque tu decidisse que tu vai desembarcar, e talvez tenha ainda né, caminhos e jornadas que tu possa fazer. Não, com certeza, vou ter que fazer. E vai ter que fazer até devido a essa inquietude toda que tu tens, intelectual e de viver mesmo. A vida vai se encarregar de fazer com que tu ande. Vamos ver. Se a vida não faz, eu vou fazer. Claro, com certeza. Catherine, queria te falar assim, nós vamos encerrando essa nossa conversa, né, no sentido desse tema do Ensina-me a Viver. E queria te perguntar assim, o que seria hoje, se tu pudesse assim, vou dar uma aula de viver, né? Tivesse essa pretensão, se a gente tivesse uma pretensão aqui de... O que tu diria para as pessoas hoje? No sentido do que tu vivesse a tua vida, da maneira até agora, que tem uma vida plena e múltipla, né, como tu tem. O que seria assim... Bom, pessoal, vamos... Olha, eu sempre evito, né, sempre evito responder direto a essa pergunta. Porque eu sinto de maneira muito, muito aguda que toda a sensibilidade, tudo aquilo, a minha experiência que formou a minha sensibilidade, o meu gosto e o meu modo de gastar a vida, na verdade está se perdendo, né? Eu sinto isso todos os dias quando eu falo com alunos, né? Que eu sinto essa indiferença, essa dispersão da atenção, né? Tem já pesquisas, né? Que até pessoas que têm um alto potencial de concentração, ou tinham, né? Estão perdendo isso por causa das mídias novas, e eu tenho muita dificuldade de me conectar de maneira muito ágil, né? Com as novas, esse novo modo tecnologias. De me comunicar com os outros, né? Então, a resposta que eu daria, né, é muito mais contar histórias do meu mundo, né? E isso, o que é surpreendente, né, que apesar dessa minha incompatibilidade com um novo estilo, assim, Facebook, Instagram, redes sociais, etc., né, que realmente tem um asco, né?
quando eu começo assim indiretamente falar do que eu gosto, né, do que eu acho recomendável, eu não digo que é recomendável porque eu nem sei se é. Eu inclusive digo isso para os meus alunos. Eu noto que tem uma série de pessoas que se animam, né, que saem dessa letargia. Então eu acho que deve ter por baixo desse novo modo de diversão e de dispersão uma espécie de sede profunda, né, desse espaço de recolhimento, né, de concentração, de contemplação, que os grandes clássicos nos ensinam, que os grandes nomes da literatura nos trazem, né, esses mundos que eles nos oferecem, que os grandes pensadores e filósofos refletiram. Então eu prefiro assim responder indiretamente, né, dando provinhas, né? Ou seja, fazendo um cardápio, né, de coisas que podem ser degustadas, né, para ver se um ou outro morde essas iscas, né? Porque aqui mesmo hoje, né, essa conversa que a gente está tendo é encantador te ouvir, dá vontade de ficar ouvindo mais. Eu acho que o aluno, quando tu fala de repente a partir de um clássico, a partir de uma história da literatura, eu imagino essas pessoas brilhando o olho para te ouvir, porque isso sim é algo ainda muito a literatura sempre vai ser algo novo, ainda mais contada de diversas maneiras, como tu traz isso, né, no teu cotidiano. Realmente acho que tem isso, né? Agora eu vou oferecer um grupo de leitura. Eu achava que ia ter 5, 6 pessoas e já tem 20 interessados, né, para falar de um texto mais difícil, né, para explicar, né, como é que se lê mais proveitosamente e como é que se retorna, né, para esse mundo da concentração, né? Porque essa é a grande diferença, né? Eu acho que um dos conselhos, se eu tivesse que dar um conselho, tente, pelo menos, fazer alguns exercícios de concentração. Isso é maravilhoso. De entrar no teu mundo, né? Que não é acaparado, né, pelas mídias. Então seria assim realmente a poder aprender a voltar para si, né, através de algo, né? Ou voltar para si, ou voltar para algum espaço determinado, espaço né? determinado de reflexão, né, de reflexão, de concentração. Considerando isso, quais seriam as pílulas, assim, não sei se pílulas, mas que te marcaram, coisas que tu poderia sugerir para alguém mesmo que tenha marcado a ti, não necessariamente vai ser, mas o que tu poderia falar, assim, de algum livro que tenha tido muito sentido para ti, que poderia ser algo que tu pudesse recomendar? Olha, eu acho que um dos livros que é muito pouco conhecido aqui no Brasil, mas que vale a pena explorar, porque é um dos grandes clássicos do século XX, é Robert Musil, O Homem Sem Qualidades. Homem Sem Qualidades. O Homem Sem Qualidades. Que é um livro que eu li aos 18 anos, sem muito compreender, mas depois aos 28, aos 38, aos 48. E é um livro que acompanha a vida, que é maravilhoso. Ou do mesmo autor, né, tem um livro que eu lancei recentemente, uma tradução, Uniões, que é muito próximo da Clarice Lispector. Ela é maravilhosa. Então, é um livro também que eu acho que o leitor brasileiro não conhece muito esse autor, então é um que eu recomendo com muito prazer. E algum filme que tenha marcado assim para ti? Bom, a primeira coisa que me ocorreu, um dos meus filmes que eu vi mais vezes é As Horas, do Cunningham, né, com como é que se chama? O Stephen Daldry, né? Fez não lembro do nome da atriz. E o David Hare fez a transformação do romance em screenplay, né? Em roteiro. Então, é um filme que me marcou muito, porque ao mesmo tempo um filme gostoso e comercial, né, um filme para grande público, é um filme que tem muitas entrelinhas, que coloca muitos problemas, que coloca esses problemas do envelhecimento, né? Então essa questão sobre a perda das ilusões, né? Tem uma cena antológica nesse filme, né? Que me marcou muito, e também a questão da decisão de não querer mais viver, né? Que é isso já é para outro problema, né? E alguma música
tu goste de ouvir até Bom, hoje? aí de novo tem ou uma alto? música que me marcou muito e que até hoje me acompanha na minha cabeça, que é do Dvorak, a Moldova, né, que é um rio que nasce na Boêmia, né, e se verte no Danúbio, no Mar Negro. Então é também uma música muito pouco conhecida, mas a gente pode escutá-la no YouTube. Muito bom. E alguma frase? Agora Eu já perifrasei essa frase. O Goethe disse: cuide muito com que deseje na juventude, porque na idade adulta tu o terás. Olha só, isso vale para as coisas muito boas e para as coisas muito ruins, hein? Muito bom. Catherine, foi assim, muito bom se tu aceitasse esse convite. Uma pessoa excepcional. Excepcional. Eu que agradeço esse convite, foi muito gostosa essa conversa. Muito boa, adorei, assim, foi maravilhoso. Muito obrigada.